Imagina um cenário que, olha, é muito comum no mundo de quem empreende hoje em dia. Aquele cenário de exaustão total, imagino. Exatamente isso. A pessoa trabalha, sei lá, umas 14 horas por dia, de domingo a domingo, acorda de madrugada, abre as portas do negócio, atende dezenas de clientes, lida com o fornecedor, limpa o balcão, aí fecha o caixa exausta e, no dia seguinte, repete tudo de novo. É a personificação do trabalho duro, né? É, total. E, no entanto, os anos passam e o negócio não cresce 1 milímetro. A operação até sobrevive, mas a empresa não evolui. E tem um motivo muito claro para que a pessoa mais esforçada da sala seja, muitas vezes, a que mais tem dificuldade para escalar os negócios. É aquela confusão bem perigosa entre o que é uma rotina e o que é, de fato, um projeto. Nossa, sim. E o nosso objetivo hoje é fazer um mergulho profundo, um deep dive mesmo, na disciplina de gerenciamento de projetos. A missão aqui é pegar um conhecimento que nasceu para coordenar missão espacial e mega obras de engenharia lá na década de 60 e traduzir os mecanismos disso para a realidade de quem atua como microempreendedor individual. O famoso MEI, né? Isso, para a realidade do MEI ou de quem gerencia uma microempresa. A ideia é a gente entender como parar de apenas ficar apagando incêndio e começar a construir alavancas reais de produtividade para quem está nos ouvindo. E essa imagem inicial da pessoa exausta ilustra perfeitamente o problema central, sabe? Porque tem uma crença muito generalizada de que o suor por si só gera crescimento. Mas a rotina operacional, esse ciclo infinito de abrir, vender e fechar, é só o que mantém a máquina funcionando. Ela só preserva ali o status quo. Já um projeto tem uma natureza fundamentalmente oposta. Ele é um agente de mudança. Porque ele tem um fim, né? Exato. Por definição, um projeto é um esforço temporário. Tem começo, meio e fim rigorosamente estabelecidos. E é desenhado para criar um produto, um serviço ou um resultado único. Gostar da rotina é essencial, óbvio, mas é o gerenciamento de projetos que muda a empresa de patamar. Para deixar isso bem palpável para quem está escutando a gente, vamos construir um exemplo aqui. Pensa numa padaria de bairro. O padeiro sovar a massa, assar as fornadas e vender o pão francês ali todo santo dia? Isso não é um projeto. Não, isso é a pura operação. Pois é. Mas se essa mesma padaria decide abrir uma segunda unidade num outro bairro, ou, sei lá, reformar fachada, ou ainda lançar um e-commerce de pães artesanais para entregar na cidade toda, aí sim estamos falando de projetos. Com certeza. São iniciativas que fogem do dia a dia, né? Elas exigem um orçamento próprio, um cronograma isolado e vão gerar algo que não existia antes ali na empresa. Essa distinção é a base de absolutamente tudo. A rotina é o que paga a conta de luz do mês atual. O projeto é o que garante que a empresa ainda seja relevante daqui a 5 anos. E quando um pequeno empreendedor percebe isso, geralmente ele entra num estado de euforia criativa, sabe? Chove ideia de repente. Exato. Surgem 10 ideias de projetos por semana. Só que o problema é que os recursos de um pequeno negócio, como tempo, caixa e energia mental, são brutalmente limitados. É fisicamente impossível executar tudo. O que leva a gente direto para um funil de decisão, né? E aí, lendo o nosso material base, eu vi um conceito da economia formulado pelo von Wieser, ainda no finalzinho do século XIX, que é o custo da oportunidade. Conceito clássico. Sim, e no contexto de um pequeno negócio, isso significa que escolher um projeto é, obrigatoriamente, assassinar várias outras ideias. Tipo, se a padaria decide investir o caixa guardado na abertura da segunda unidade, ela está dizendo não para a reforma da loja atual, está dizendo não para a compra de fornos modernos e não para contratar uma agência de marketing. O custo da oportunidade é literalmente o valor daquilo que foi deixado para trás. É a alternativa da qual a empresa abriu mão. E compreender a mecânica desse conceito é o que salva muito o negócio da falência precoce, viu? Como assim? Salva de que jeito? Porque todo projeto que for selecionado precisa ser examinado com uma frieza quase cirúrgica. Ele tem que entregar um valor agregado tão alto que justifique ignorar todas as outras opções da mesa.
E mais do que isso, o projeto precisa estar alinhado com a visão de longo prazo do negócio. Iniciar um projeto só porque parece uma ideia divertida ou porque o concorrente está fazendo, se não avaliar o custo da oportunidade, é queimar o ativo mais valioso que o pequeno empreendedor possui. Agora, trazendo isso para a realidade nua e crua de um MEI. Essa pessoa muitas vezes é uma urgência, né? Uma agência de uma pessoa só. Total. Ela opera o maquinário, responde os clientes no WhatsApp, faz o marketing no Instagram e ainda emite a nota fiscal no fim do dia. Aí, dizer para esse empreendedor que antes de começar um projeto novo, ele precisa sentar, escrever documentos, detalhar escopo e planejar riscos, olha, isso soa como um preciosismo corporativo inútil. A intuição grita ali que planejar é perda de tempo, que o certo é simplesmente arregaçar a manga e fazer. Mas a intuição engana muito nesse caso. Pular a fase de planejamento, acreditando que isso acelera os resultados, é o caminho mais curto para o retrabalho. O mecanismo por trás disso é até bem simples. Quando não tem um escopo claro, as decisões precisam ser tomadas no improviso durante a execução. E geralmente sob um estresse absurdo, né? Com a equipe toda desfocada. Exatamente. Aí o que acontece? Isso gera erros materiais, compras erradas de insumos, atrasos. O gerenciamento de projetos mostra que aquele esforço intelectual gasto ali no início economiza muito dinheiro e suor no final. E além disso, tem o poder absurdo da padronização. A padronização funciona tipo uma vacina contra o erro repetido, certo? Perfeito. Por exemplo, se a padaria faz um projeto para cotar e comprar um novo maquinário industrial. O padeiro sofreu horrores para descobrir quais perguntas fazer para os fornecedores, como avaliar prazo de entrega e calcular o impacto de instalar tudo aquilo. Se ele documenta isso de um jeito simples, ele acabou de criar um template, um modelo. É a famosa lição aprendida. Isso, porque aí quando, sei lá, daqui a 2 anos ele precisar comprar expositores refrigerados, ele não vai partir do zero. A biblioteca de conhecimento da empresa já existe. Esse é o ponto central de eficiência. Documentar essas lições e criar modelos não é burocracia de jeito nenhum. É a construção de um patrimônio intelectual para o negócio. A gente troca o caos da intuição pela previsibilidade de um processo mínimo. E é isso que permite ao empreendedor conseguir delegar tarefas no futuro. Verdade. Porque sem processo, o dono da empresa vira refém do próprio negócio para sempre. Só ele sabe como as coisas têm que ser feitas. Exato, fica preso ali. Então, assumindo que essa importância do planejamento foi absorvida por quem está acompanhando a gente esbarra num outro problema prático como conduzir o projeto de fato. Porque tentar planejar o lançamento de uma receita nova de pão não exige o mesmo rigor de planejar a fundação de um prédio novo para filial, né? Lógico que não, são mundos diferentes. Pois é. E a literatura divide o gerenciamento em 2 grandes bússolas, as abordagens tradicionais e as abordagens ágeis. Como que esses mecanismos operam na prática? Eles operam basicamente lidando de formas diferentes com a incerteza. A abordagem tradicional, por exemplo, funciona com base na alta previsibilidade. O terreno ali já é conhecido. O escopo, ou seja, exatamente o que precisa ser entregue, é definido logo no primeiro dia. Toda a fase de planejamento tenta prever o caminho inteiro, do início ao fim, cronometrando cada passo e calculando cada centavinho. A execução vira só seguir o roteiro, então. Isso. A execução serve só para seguir esse plano e corrigir desvios no meio do caminho. Se a padaria vai construir um anexo físico, a engenharia civil exige uma abordagem tradicional. A gente não muda o lugar de uma viga de sustentação no meio da obra só para testar como fica. O prédio cai, né? Mas e se o projeto for tentar criar um mercado que não existe ainda? Voltando para nossa padaria, imagina que o objetivo agora é criar uma linha de confeitaria vegana, mas o padeiro não faz a menor ideia de quais sabores o público do bairro vai aceitar. Aí o cenário muda completamente. Sim, porque fazer um planejamento tradicional de 12 meses, comprar uma tonelada de ingredientes e lançar 20 produtos de uma vez, seria um suicídio financeiro. É aí que a abordagem ágil entra como um mecanismo de sobrevivência. É tipo uma fuga daquele planejamento muito rígido em prol do experimento contínuo. Uma leitura bem precisa.
A metodologia ágil foi desenhada justamente para a imprevisibilidade. Em vez de desenhar o produto final completo lá no dia 1, o projeto avança em ciclos bem curtos e iterativos. O padeiro vai lá, cria 2 receitas simples, coloca na vitrine no fim de semana, coleta o feedback direto dos clientes. Vê se a galera comprou ou não. Isso. Aí ele ajusta a quantidade de açúcar, troca uma farinha e tenta de novo na semana seguinte. O produto final vai evoluindo no contato com a realidade. Resumindo, a abordagem tradicional foca em seguir o plano à risca. Já a abordagem ágil foca em adaptar-se à mudança de forma muito rápida, o que é vital para desenvolver nova tecnologia ou testar mercados meio desconhecidos. Ter essas 2 abordagens em mente é excelente, mas eu acho que a gente precisa entender a estrutura por trás disso, porque lendo sobre a história do gerenciamento, é impossível não esbarrar num vocabulário que é muito específico, aquela sopa de letrinhas. Ah, siglas, né? Sim. E o principal deles é o PMBOK, mantido pelo PMI, que é o Project Management Institute. E pelo que eu entendi da leitura, esse instituto surgiu lá no finalzinho da década de 60 nos Estados Unidos. A indústria aeroespacial estava num crescimento gigante, o homem estava indo para a Lua e os governos precisavam de um controle insano. Imagina garantir que peças construídas por 1000 fornecedores diferentes se encaixassem no foguete sem explodir. O desafio era brutal. Brutal. Mas me tira uma dúvida. Como que um guia que foi criado nesse contexto tão específico se aplica hoje a um pequeno negócio? O grande segredo do guia PMBOK, que, só para traduzir a sigla, significa Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, é que ele não é um manual de instruções engessado. Ele é um compilado das melhores práticas mundiais. O que o Instituto fez foi simplesmente observar o que dava certo em todas as indústrias e isolar a essência desse sucesso. Então ele tira a complexidade e deixa só a base. Basicamente. E a maior contribuição desse guia para qualquer empresa, não importa o tamanho, é estabelecer o ciclo de vida do projeto. Ele divide isso em 5 fases lógicas e indispensáveis. E a falha de muitos microempreendedores ocorre exatamente por pular a primeira fase. Que é a fase de iniciação. Exato. E é super interessante observar por que as pessoas pulam essa fase. Geralmente é porque ela parece muito abstrata. A iniciação não é sobre começar a trabalhar de fato, colocar a mão na massa. É sobre autorizar o projeto e definir por que ele existe em primeiro lugar. É o momento das perguntas difíceis. Tipo, se a padaria vai abrir uma filial, a iniciação responde qual é a dor do mercado que a gente está resolvendo, temos capital para iniciar? Porque sem essa fase, os projetos nascem só de impulsos momentâneos e perdem o sentido no meio do caminho. Com certeza. Sem a iniciação formal, o projeto fica sem fundação. Aí logo depois dela, a gente entra no planejamento, que é o detalhamento do como, quando e quanto isso vai custar. É o desenho do cronograma e a análise de riscos em si. A terceira fase já é a execução, que é onde os recursos são finalmente aplicados e o trabalho braçal acontece. Só que, simultaneamente à execução, a gente tem a quarta fase, que é o monitoramento e controle. E aqui vale destacar algo fundamental para quem está acompanhando a gente. Monitoramento não é uma etapa que acontece depois que tudo está pronto. Não, de forma alguma. Ela tem que correr em paralelo com a execução. É a verificação diária. Se o padeiro planejou que a reforma da loja levaria 10 dias e gastaria 10 mil reais, lá no terceiro dia ele precisa checar. Gastei 3 mil e 30% da obra está pronta. Porque se ele gastou 5 mil e só 10% do chão foi trocado, o projeto está sangrando. O monitoramento permite estancar esse sangramento antes que o caixa acabe. Essa correção de rota em tempo real é o coração do controle. E aí, por fim, temos a fase de encerramento. Muitos comemoram quando o trabalho acaba e simplesmente esquecem de encerrar o projeto de forma formal. Mas o encerramento envolve avaliar o que deu errado, arquivar os contratos, documentar as lições aprendidas e oficializar a entrega. Pensar nessas 5 fases já organiza demais a mente. Mas o PMBOK também detalha muitas áreas de conhecimento.
Gerenciamento de tempo, de custos, de qualidade, contratos, riscos. Olha, para uma equipe enxuta, isso pode gerar uma baita paralisia por análise. É muita informação para digerir. Demais. E uma alternativa elegante que eu vi, que simplifica muito essa dinâmica, é o ciclo PDCA. Em vez de 10 áreas super complexas, o PDCA quebra a melhoria contínua em 4 verbos de ação bem práticos: planejar, fazer, checar e agir. O famoso Plan, Do, Check, Act. Isso, sendo que o checar e o agir são exatamente aquele monitoramento que a gente falou, mas traduzido de uma forma bem simples para quem não tem uma equipe dedicada. O PDCA é brilhante justamente por essa simplicidade. E se a gente for condensar o gerenciamento em passos vitais para um pequeno negócio conseguir sobreviver, o foco tem que recair sobre os mecanismos de defesa. O primeiro passo vital é definir o escopo. O escopo é tipo um muro de contenção do projeto. Protege as bordas, né? Isso. Imagina que você contrata um pedreiro para reformar um balcão. E no meio da obra pede para ele pintar uma parede de brinde e depois arruma também o encanamento. O escopo inchou. O orçamento estoura imediatamente e o prazo desaparece. Então defender o escopo é defender o dinheiro da empresa. E claro, junto com isso vem a antecipação de riscos. Nossa, a gestão de riscos é fascinante. Porque é, no fundo, um pessimismo estruturado, não acha? Boa definição, é bem por aí. Porque é você sentar antes de começar e listar absolutamente tudo que pode dar errado de uma forma catastrófica. Se a fornecedora de farinha entrar em greve bem na semana da inauguração da filial, o que a gente faz? Ter um plano B pré-estabelecido custa só algumas horinhas de reflexão, mas no meio de uma crise pesada é o que impede que o negócio feche as portas. O risco não gerenciado é o que quebra a microempresa. Pensa bem, as grandes empresas têm reservas de emergência gigantescas. O pequeno negócio não. Um atraso de 30 dias numa obra pode significar um mês pagando aluguel sem faturar R$1. E esse pessimismo estruturado garante que, se o pior cenário se materializar de fato, o empreendedor já tem a resposta desenhada, o que evita aquele pânico total. E isso tudo conecta com o fator mais instável de qualquer projeto, que são as pessoas. A gente tem o escopo definido, os riscos mapeados, mas planilhas não constroem filiais de padarias. Quem constrói são os seres humanos. E observando as dinâmicas dos pequenos negócios, existe um veneno meio silencioso que destrói projetos maravilhosos. Qual seria? A comunicação puramente informal. É aquele hábito péssimo de decidir os rumos de um investimento de, sei lá, R$50 mil através de 3 mensagens de áudio no WhatsApp, sem nenhum registro ou clareza do que está sendo feito. Ah, isso é clássico. E a informalidade excessiva cria um abismo de expectativas enorme. O empreendedor acha que foi super claro, mas o funcionário ou o fornecedor entendeu algo completamente diferente do outro lado. E não tem nada escrito para conferir. Exato. Quando as decisões não são formalizadas, o projeto se fragmenta. É por isso que o gerente do projeto, que no pequeno negócio costuma ser o próprio dono, precisa ser um exímio comunicador e negociador. A competência técnica da pessoa perde toda a validade se o ambiente for dominado por estresse, falta de alinhamento, fofoca. A produtividade despenca quando a equipe não entende o porquê daquelas cobranças. E isso levanta a grande questão da avaliação de resultados. Porque se o ambiente dita tanto o rumo das coisas, como a gente define que um projeto realmente valeu a pena no fim das contas? Porque, olha, é comum ver empresário exausto no dia da inauguração de um serviço novo, com a sensação de que venceu a guerra quando, na verdade, ele perdeu. Como dizem, ganhou a batalha, mas perdeu a guerra. É, porque o sucesso de um projeto vai muito além de uma simples entrega, né? Terminar a obra da padaria não é sucesso se ela custou o dobro do que estava previsto. Exato. O sucesso, na verdade, possui critérios multidimensionais. A entrega física precisa acontecer dentro daquele orçamento inicial e respeitando o prazo que foi acordado. Além disso, as expectativas do cliente final precisam ser amplamente atendidas. Não adianta entregar no prazo um pão que ninguém quer comer. Exatamente. E há também 2 fatores internos que são cruciais. Primeiro, a equipe envolvida precisa terminar o projeto mais capacitada do que quando começou, adquirindo experiência real. E segundo, o resultado final tem que obrigatoriamente gerar uma vantagem competitiva real contra a concorrência.
Se a nova filial abriu estourando caixa, traumatizando a equipe e sem atrair clientes novos, isso não foi um projeto de sucesso. Foi pura destruição de valor da empresa. É o famoso enxugar gelo gastando dinheiro. Agora vamos virar a moeda e olhar para um cenário de sucesso explosivo. Imagina que o primeiro projeto funcionou, o segundo também. A microempresa traciona. De repente, o MEI se vê coordenando a reforma de uma loja, a implantação de um sistema novo de software e o desenvolvimento de 3 produtos novos, tudo ao mesmo tempo. A complexidade vai lá pro teto. Vai. A complexidade cruza a linha do suportável. E na literatura corporativa que a gente viu, a solução para isso é o Escritório de Gerenciamento de Projetos, o famoso PMO. Mas venhamos e convenhamos, criar um departamento corporativo num negócio que tem 3 funcionários parece um delírio de grandeza, né? Como a gente traduz esse PMO para uma escala micro? Em negócios muito pequenos, a gente tem que entender que o PMO não é uma sala de vidro cheia de executivos de terno. O PMO é mais um chapéu que o empreendedor ou um sócio veste de forma intencional e bem estruturada. Um papel que a pessoa assume. Isso. Ele opera como uma disciplina evolutiva e podemos dividir isso em 3 níveis de maturidade que o próprio dono vai alcançando com o tempo. O nível 1 é puramente o chapéu do controle administrativo. O empreendedor tira ali umas 2 horas toda sexta-feira só para olhar o andamento dos projetos e registrar o que foi feito. É o nível mais básico de manter a casa em ordem. Entendi. Seria tipo o guarda de trânsito. Ele não diz para onde os carros vão, ele só garante que ninguém bata no meio do cruzamento. E qual seria o nível 2? O nível 2 é quando o empreendedor começa a padronizar o caos. Ele cria aqueles modelos de templates que a gente citou antes. Ele desenvolve uma metodologia própria para o negócio. Ele passa a dar um suporte ativo à sua pequena equipe, ensinando como usar um software de gestão de tarefas ou como preencher um formulário de riscos. O foco nesse nível passa a ser garantir que todos na empresa falem a mesma língua na hora de executar o trabalho. E o topo dessa cadeia de maturidade, que seria o nível 3, é o chapéu estratégico, né? É o momento em que o dono da empresa para de olhar apenas para planilhas de tarefas e passa a olhar para a carteira de projetos sob a lente do impacto no negócio a longo prazo. Perfeitamente. Tipo, se a visão da empresa para daqui a 5 anos é ser 100% digital, o PMO de nível 3 vai ativamente cancelar qualquer projeto de expansão física, mesmo que ele pareça lucrativo a curto prazo. Ele alinha a execução do hoje com o destino final da empresa. Uma leitura brilhante. E olha, existe uma resistência muito forte a essa estruturação de processos quando a gente entra no território das startups. É verdade, a galera foge de regra. Foge. Tem uma falácia gigante de que as startups precisam ser ambientes de caos criativo constante, onde a inovação impera solta, e que qualquer tentativa de gerenciar o trabalho por meio de metodologias mais tradicionais vai matar a criatividade. Muita empresa que está nascendo evita o gerenciamento de projetos achando que isso vai engessar a agilidade delas. O que, ironicamente, é exatamente o que leva elas à falência rápida, né? A inovação exige gestão para conseguir sobreviver ao contato com a realidade comercial. Exatamente. Eu vi que existe um documento global que é focado na medição das atividades científicas e tecnológicas, chamado Manual de Oslo. E ele traz uma definição que, olha, derruba bonito esse mito do caos inovador. O manual esclarece que a inovação não é só inventar um aparelho tecnológico brilhante do nada. Inovar é a implementação bem-sucedida de um produto novo, de um método novo de marketing ou até de uma forma nova de organizar a empresa no dia a dia. E a palavra-chave que você usou aí é implementação. Ter uma ideia genial tomando banho no chuveiro é só invenção. Fazer essa ideia chegar à prateleira, no preço certo, resolvendo um problema real do cliente e ainda gerando lucro, isso sim é inovação. É a ponte, né? Sim. E a ponte entre a invenção e a inovação se chama gerenciamento de projetos. Sem cronograma, sem análise de custos e sem gestão de riscos, a ideia brilhante da startup morre na fase de testes, ou queima todo o capital de investimento sem lançar absolutamente nada de concreto no mercado. Processos adaptados à realidade do negócio não são o freio da inovação, de jeito nenhum.
Eles são o trilho. Exato, são o trilho que permite que o trem da inovação atinja a velocidade máxima sem descarrilar na primeira curva. É uma mudança de paradigma essencial para quem empreende. E para a gente consolidar a nossa imersão de hoje, acho que o quadro geral se mostra bem cristalino. Gerenciar projetos não é abraçar uma burocracia inútil. É, na verdade, adotar um mecanismo de proteção para as melhores ideias que um pequeno empreendedor pode ter. Proteção é a palavra. Sim. A diferença entre o MEI, que trabalha 14 horas por dia e fica estagnado, e aquele que constrói um negócio sólido e escalável, não é a força de vontade pura e simples. É o domínio sobre escopo, risco e tempo. É aquela capacidade de tirar a empresa do ciclo hipnótico da rotina diária e focar energia em iniciativas temporárias que alteram para sempre o patamar da organização. Essa consolidação é fundamental de se entender. E olha, se a gente for levar a lógica desses mecanismos que exploramos hoje para sua consequência máxima, eu acho que abre espaço para uma observação bem peculiar. Opa, qual seria? A gente estabeleceu aqui que um projeto é um esforço temporário desenhado para gerar um resultado único, certo? E que a sobrevivência dele depende de uma análise rigorosa de riscos e de um controle firme do escopo, para não perder o foco. Esse é o resumo da ópera. Diante disso, é inevitável questionar por que a gente limita essas ferramentas só para o mundo dos negócios. Não daria para a gente aplicar essa mesma lente para a nossa própria evolução pessoal ou para a construção da nossa carreira? Uau! É uma abordagem extremamente clínica da vida pessoal, mas que, nossa, explica perfeitamente por que aquelas clássicas resoluções de ano novo costumam fracassar antes mesmo do final de fevereiro. Pois é. A gente define, sei lá, que quer aprender um idioma novo ou mudar de área, mas trata isso apenas como uma intenção muito vaga. A gente até tem a ideia, estabelece um objetivo final, mas tem zero gerenciamento de riscos, nenhum marco de controle num cronograma e o escopo muda dependendo do nosso humor do dia. A mecânica do fracasso pessoal é a mesma de um negócio mal planejado. A proposta aqui seria encarar a trajetória pessoal como um grande portfólio de projetos estruturados. Se a gente aplicar o rigor das fases de iniciação, do planejamento, do monitoramento contínuo e encerramento lá nos nossos objetivos privados, talvez a gente descubra algo novo. Que a chave não é trabalhar mais duro. Exato, a chave para alcançar metas difíceis pode não ser apenas trabalhar com mais afinco. Pode ser simplesmente administrar os nossos próprios esforços com o mesmo grau de disciplina e de clareza tática que as organizações de alto impacto usam para conquistar o mercado. Olha, é um choque de realidade dos bons. Trocar aquela energia super caótica de uma promessa de ano novo por um plano de ação tático, monitorado ali semana a semana, e fica essa reflexão super profunda para quem nos acompanha sobre como os motores da eficiência corporativa podem ser adaptados para otimizar os nossos próprios resultados, tanto dentro quanto fora dos negócios. E com esse pensamento provocativo, a gente fecha o nosso mergulho profundo de hoje. Até a próxima. Expressa Arte.